paz e a graça do nosso Mestre Jesus continue sempre em seu coração e no meu também. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste DVD agora nós vamos ouvir uma mensagem muito importante, profunda, sobre compromisso. Ela é ministrada pelo reverendo Luiz Carlos, um homem de Deus. E ele está falando para mim e para você sobre compromisso. A palavra fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Vamos abrir os nossos ouvidos e deixar que Deus continue a nos falar para que sejamos ministrados para os tempos que virão. Que Deus te abençoe em sua jornada. Bom, é um prazer falar nesse momento sobre compromisso, que é o tema da nossa palavra, dessa pequena meditação que nós vamos trazer agora nos próximos minutos. E eu gostaria de começar lendo um texto que se encontra no livro de Números, no capítulo 30, versículo 2, que diz o seguinte: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo quanto saiu da sua boca, fará. Nós hoje vivemos um tempo em que a palavra perdeu muito da sua força. Antigamente se faziam contratos baseados no fio do bigode. Diziam assim: olha, eu vou empenhar minha palavra. O homem tirava um fio, um pedaço do seu bigode, um fio do seu bigode e colocava ali para selar o seu voto. Nós encontramos também o homem de Deus mandando colocar a mão sobre a sua coxa, sobre a coxa, dizendo: olha, faça aqui voto ao Senhor, debaixo da coxa, um lugar de confiança. E nós temos vários versículos que nós poderíamos ler e passar aqui horas lendo, que abordam o tema confiança, compromisso, segurança. E eu quero focar a nossa palavra agora no compromisso do homem de Deus, do povo de Deus, com projetos, onde eu empenho a minha palavra, onde eu coloco o meu coração, ali eu devo buscar viver em fidelidade. É interessante que a Bíblia várias vezes enfoca que aquele que for fiel, esse vai chegar ao reino dos céus, vai herdar o reino celestial, vai herdar as bênçãos. Aquele que for fiel até o fim, a esse dar-lhe a coroa da vida. Por exemplo, nós temos texto aqui em Provérbios, no capítulo 17, versículo 15, diz o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abominações ao Senhor. O que é isso? É justificar aquele homem que não tem temor de Deus ou condenar aquele homem que anda na retidão. Isso é abominação a Deus, porque é infidelidade. Há uma palavra que diz o seguinte, um versículo que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de muitos. O que é iniquidade? Iniquidade, não equidade. Iniquidade, não equidade. Equidade fala de igualdade. Pesos desiguais, medidas desiguais. 2 pesos e 2 medidas, isso traz uma quebra do amor. Por quê? Porque o compromisso não é com a retidão, não é com a santidade. Quem anda desse jeito tem compromissos consigo mesmo, com a sua cobiça, com a sua avareza, com a maldade, com o pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de muitos. Nós estamos hoje vendo a iniquidade entrando dentro das igrejas. Tomando os púlpitos das igrejas, tomando os nossos altares, o lugar de consagração. Nós hoje temos altares de iniquidade, púlpitos de iniquidade, quando nós desviamos o foco e passamos a buscar proveito próprio, ganho próprio, perdemos a nossa visão, perdemos o nosso chamado, perdemos a nossa direção, nós começamos a andar erráticos, andar errantes, andar de maneira abominável ao Senhor. Deus quer que nós tenhamos compromisso. Compromisso com quem, pastor? Compromisso é compromisso. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu faço essa pergunta, geralmente os crentes me respondem: a verdade é Jesus. E eu respondo: não, a verdade é a verdade.
Ah, pastor, mas Jesus não é a verdade? Sim, Jesus é a verdade. E toda a verdade é a verdade. Tudo que é verdadeiro. Nós hoje temos crentes com palavras, duas palavras, pastores com duas caras, fazem promessa aqui na frente, por detrás já estão andando em outra direção. Mau testemunho, escândalo para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou um testemunho de que realmente não há salvação, não há operação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aquele que vive mentindo é filho do diabo, diz a palavra. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo de número 34, versículo 17. E Hebreus 11, 1, todos nós conhecemos, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Outras versões dizem: é o firme fundamento daquilo que se espera. A prova das coisas que se não veem. Outra versão diz: a convicção de fatos que não se veem. E aqui eu quero então, com base nesses textos, desenvolver a palavra desta manhã, desse dia. Qual é a base do nosso país? Vamos dar uma volta aqui, nós que somos brasileiros, qual é a base, qual é o alicerce da nossa nação? Dizem que o Brasil é formado de 3 pilares étnicos: o africano, o indígena e o europeu. E temos alguma contribuição asiática, mas o peso mesmo é africano, indígena e europeu. Na base africana, o que é que nós temos? Em termos de culto, em termos de adoração, nós temos fidelidade a Deus na África, nos povos africanos que vieram? Sabemos que não. Nós temos dos povos africanos que vieram, e eu sou descendente de africanos também, assim como sou descendente de portugueses. Não sei se tenho sangue indígena, mas deve ter lá para trás, porque minha família é muito antiga no Brasil. Na base africana, nós temos uma adoração a várias entidades, potestades, deuses, que nós sabemos que são demônios. Demônios que procuram tirar a glória de Deus, trazendo o homem para cultuá-lo. E nós temos da África deuses como Bará ou Exu, Ogum, Oiá ou Iansã, nós temos Xangô, Beji ou Ibeji, nós temos Odê ou Oxóssi, Iemanjá, deuses. E se nós fôssemos fazer um estudo profundo, nós veríamos que existem centenas de entidades espirituais cultuadas pelos cultos africanos que formam a base espiritual dessa nação. Outra base espiritual dessa nação vem das nossas tribos indígenas. E aí dos índios nós encontramos deuses como Abaçaí, que é um gênio maléfico que perseguia os jovens guerreiros, tornando-os possessos, segundo a tradição indígena. Nós temos Abeguá, chamado Senhor dos Ventos. Nós temos Acauã. Nós temos Boitatá, Jaci, Iara e uma infinidade de deuses. Tupã. Nós temos também da Europa, cristã. Nós temos várias potestades que assumiram lugar no culto cristão. Todos os santos, há um dia para cada santo e um dia para todos os santos no Brasil. Entidades que desviam o foco de Deus, entraram com o nome de muitos homens de Deus do passado. Nós temos homens de Deus como Santo Agostinho, que foi um homem tremendamente consagrado a Deus, convertido. Nós temos uma infinidade de homens que na história do cristianismo realmente foram homens de Deus.